Não tem como. Esse aparelho de filtração glomerular ele já existe aí para promover a filtração sexual. Aí passa por aqui e vai para o espaço capsular. Né? Aquele espaço que a gente viu entre o folheto. Não. A filtração ocorre no aparelho de filtração glomerular. Só que o aparelho de filtração glomerular é constituído pelo endotélio glomerular, pela membrana basal glomerular e pelos prolongamentos secundários dos podócitos. Entendeu? Juntos os três formam um aparelho de filtração. E é por aquele aparelho de filtração que vai passar o ultrafiltrado. Depois que passa por lá, cai no espaço capsular, que fica entre o folheto parental e visceral da cápsula de Paulo. E aí desce do tubo contorcido proximal. É assim. Entendeu? Então começa tudo aí. Aí, ó. Isso aqui é só uma microscopia eletrônica, para completar, né? Microscopia eletrônica de varredura, que mostra o podócito, os pedicelos primários aqui, ó, e os pedicelos secundários. Quer dizer, do jeito que a gente viu o desenho lá, a gente observa aqui na microscopia eletrônica de varredura. Exatamente do mesmo jeito. Com os prolongamentos secundários aqui, ó, e as fendas de filtração glomerular, por onde passa o ultrafiltrado. Entendeu? Como é que é bacana isso? Esse segmento aqui, ó, que está passando aqui, na realidade, é o que é isso aqui? Podou. Isso que está passando aqui, ó, vem aqui, aí segue aqui, desce aqui, segue aqui. Eu vi? Segue. Diga. O capilar glomerular. Ele está justamente, ó, associado diretamente ao podócito. O podócito está segurando assim os capilares glomerular, está organizando. O podócito é assim, só faz todo o aparelho de filtração, ele faz a organização. Certo? Muito bem. Os capilares glomerulares, eles estão aqui, ó, são capilares. Isso é um desenhozinho para vocês entenderem mais ou menos como é que é. Aqui tem a célula endotelial e aqui tem a membrana basal glomerular. O que é que ocorre? Ocorre que a membrana basal glomerular, ela não contorna todo o capilar. Essa área aqui, ó, não é contornada, tá vendo aqui? Essa área aqui também não, essa área aqui também não. Na realidade, a membrana basal que era para envolver todo o capilar glomerular não envolve. Aí quem é que completa isso? Essa área que ficou sem. A célula mesangial, ela está ali, ó. Essa, ó. Tá vendo a célula mesangial? Olha ela aqui, ó. O que é que ela faz? Ela emite prolongamentos para cá, ó. Aí, aquela área onde não está revestida pela membrana basal, ela vai reveste. Ela vem para cá, ó, aquela área onde não está revestida pela membrana basal, ela reveste
a vida bem feita. Aí essa célula, além de fazer esse revestimento, ela faz uma série de coisas. Ela fagocita partículas estranhas, né? Por exemplo, às vezes essa membrana basal glomerular, ela fica repleta de proteína na superfície, aqui ó. Aí ela vai, fagocita, ela faz fagocitose de moléculas que devem ser retiradas, ela faz fagocitose, ela serve de suporte estrutural. Então uma série de coisas que essa célula faz aqui, além de servir de suporte aí para fechar essa área de revestimento aqui que foi deixada em aberto. Aí o que ocorre? Essa célula ela tem receptor para duas substâncias importantes, que é para fator natriurético atrial, que é um fator que é produzido lá no átrio do coração. Fator natriurético atrial. Ele cobrou isso, não foi? Fator natriurético atrial. Fator natriurético atrial. Ele faz o quê? Vou dizer. Ela tem receptor para o fator natriurético atrial. Fator natriurético atrial. O que é atrial? Porque ela é produzida lá no A outra fala. fator natriurético. Natriurético. Natriurético atrial. Natriurético atrial. E tem receptor para angiotensina 2. Lá no átrio direito. Só no direito? Só no direito. Por quê? E as células estão lá, né? Aí não podia estar no esquerdo também, não? Porque do lado esquerdo produz outros fatores que não vão atuar aí, vão atuar em outra. Obrigada. Lá no átrio esquerdo. Tem mais regulação a partir da pressão arterial. Eita, filho. Não a resposta não. Eu falei, não conhece ninguém. Ele disse que Não, é porque se tem o fator natriurético atrial e tem não sei o dimensão. receptor para angiotensina. Qual que é a relação dos dois? Na realidade, o fator natriurético, angiotensina 2, ela é um potente vasoconstrictor. Então, as coisas dentro de casa. quando a angiotensina 2 vem ocorrer aqui, no exame intraglomerular, ocorre vasoconstricção. Aumenta a pressão arterial glomerular. Porque quando ela puxa aqui, ela fecha aqui os capilares glomerulares, com o fechamento da vasoconstricção nessa região, aumenta a pressão Quinta-feira agora. arterial, né? A pressão sanguínea aí, capilares glomerulares. Não, graças a Deus não. Cada um do seu. Já o fator natriurético atrial, ele é um potente vasodilatador. Ei, ei, o fator natriurético atrial é um potente vasodilatador. Então ele abaixa a pressão arterial. Então essa célula não está aí por acaso, ela não está aí só para suporte, limpeza, Ele quase passou, né? Ela também tem receptores funcionais aí para regular a pressão arterial. Então, se eu repito, o fator natriurético Qual? aqui, Sim, foi. a angiotensina Você viu os 2 vídeos? afeta diretamente na refrigerante. Afeta, tem receptor na mesangial Mas que eu não afeta vou nem a pressão estudar. arterial. Amanhã eu não vou vir. Tá bom. Acho que é só ir lá. Mas não é só ir. Liberação dessa célula mesânica. Eu não vou prestar amanhã, não. Tudo bem? Não pode faltar ninguém. Tu já acabou de cirurgia? Tá na hora. Sabe de tudo. Tudo. Tudo.
também, né? Quem das três? Eu, ela ou As ela? três. Engraçado você, né, Otávio? Isso é outro desenho, mas que tem a mesma coisa, ó. As anjuras aqui, ó. Olha o esquemazinho. Senão ela tira ponto. Os capilares glomerulares, as células aqui, ó. Mesangios glomerulares, os contócitos e tal. E aqui Se aumentar, tá bom. os constituintes aqui. Três constituintes Eu achei como tipo 7 e 1. Na realidade, hoje a gente sabe que, além disso, tem uma cobertura dos etéreos, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, pois. Quando a gente vai para a microscopia eletrônica, gente, essa edição, aí, ó, isso é o fotócito. Isso aqui são os prolongamentos, ó, os pedicélulos. Aqui é o núcleo, né? Aqui é o capilar glomerular. Que a parte escrita é para entregar amanhã. E tem aqui, ó, os pedicélulos secundários aqui, ó. Lembra? Onde as setinhas aqui são as fendas. Eu não vou mais falar com ela, não. Tá vendo aqui que é a parede do capilar glomerular, ó? Além disso aqui, ainda tem uma camada, assim, você tem as células endoteliais e você tem uma camada na superfície aqui dos endotelios e tem um espaço aqui que é chamado espaço subhipodócitos. São coisas que hoje, depois da microscopia eletrônica, a gente tem que considerar quando vai pensar em infiltração glomerular. A camada epitelial, endotelial, né, superficial, fica aqui em cima. E esse espaço aqui subpodócito, tudo está interferindo ali na filtração do sangue. Quando a gente observa na microscopia eletrônica. Mas o resto é tudo igual. Os constituintes do aparelho de filtração são esses aqui. Tudo bem? Tudo ok? Vamos que vamos. Vocês ficaram com nota boa na prova? Aqui, como eu falei, ó, Tirei 8,4. o aparelho Nota boa? justa Rosaria? glomerular. A gente já viu, né, lá no bromero, já viu os podócitos, já viu o mesângio intraglomerular, então a gente já está sabendo. Vamos sair. Vamos avançar. A gente já saiu aqui do bromero, vamos avançar aqui, ó, para a parte mais extrema. Né? Então, essa é a constituição básica do nervo, você já sabe que é o corpus, o bromero, o sistema tubulatar, então, avançar. O nervo com os constituintes. Contar uma Aqui só uma coisa situação. interessante. Lembra do A gente negócio sabe que Erickson pediu pra. problema renal, né? De fisiologia. E ela nem cobrou. E é constitucional. Mas ele disse que era bom porque Né? levava pra vida, né? Se não fosse pedir lá esse negócio de É o pior sistema. Porque ele tem duas coisas. Melhor estudar nervoso do que Primeira renal. coisa Renal e coração. é a estrutura do Acho que rim. renal Lembra e disso pra neuro era vocês? mais fácil das coisas. Eles Você acha? é o único animal Nem que o fisiologia. rim é o único Nem piramidal fisiologia, nem desde a sua- seu histologia, o rim é bom. Deus me livre. Primeira característica que limita, de certa forma, a capacidade funcional. Coração é bom. E a outra coisa é que quando a gente observa a quantidade de nervos, compara com as outras Isso aí é espécies, o que? a gente observa que os felinos Isso é são o rim. aqueles que A têm célula muito nervo. intersticial. É o rim. E a gente Mas é o considerando rim. que a unidade funcional do rim é o Intersticial. nervo, se tem pequena Intersticial. quantidade de nervo, então Ou o quê? a capacidade Intersticial. funcional é naturalmente O quê? limitada. Mas O enfim, quê? é um nervo Intersticial, cortical. funcional. Então você tem a Não lembro. constituição
Então a gente já viu tudo isso aqui, ó, do néfron, óculos renal, número renal, cápsula de Bach. Esse slide aí é mais para a gente ver o que tem pele. Você vê o que tem aqui, ó, por exemplo. Folha parental, qual é o pele? É pele pavimentosa. É que a gente vai identificar por esse epitélio pavimentoso. Os podócitos são células cuboides. Então, a gente observa como tal, né? Espaço capsular. Aqui. Bom, saindo do óculos renal, aí a gente tem o tubo contorcido proximal, do outro lado, que é no polo urínico. Lembra que eu disse para vocês que a urina vai ser a urina primária, né? O filtrado vai descer do tubo contorcido proximal. Esse vai ter tubo contorcido proximal, alça de Henle, né? São descendentes físicos, descendente delgada convoluta, ascendente delgada, ascendente espessa. Então, a alça de Henle ela faz, é como se fosse um garfo assim, ela faz isso aqui. Ela é espessa aqui, descendente espessa, descendente delgada, convoluta, ascendente delgada, ascendente espessa. Ela tem, para depois pegar tudo contorcido distal, na outra ponta. Aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Você tem o néfron, o corpus renal vai ser aqui, ó. O corpus renal aqui, tudo contorcido proximal, e a partir daqui, ó, alto de Henle. Aí você tem porção descendente espessa, porção descendente delgada, porção convoluta, porção ascendente delgada, porção ascendente espessa. A alça de Henle é isso aqui, esse ponto. Tanto nos néfrons corticais como nos néfrons justamedulares. Tem esses constituintes da alça. Um dos segmentos mais importantes é esse aqui, ó, que está, sei lá, azulzinho claro. Esse aqui é o tubo contorcido proximal. Por que é um dos segmentos mais importantes? Porque ele tem aquela orla escova? Não. Porque ele é muito permeável. Quase toda a questão de reabsorção dos componentes que foram filtrados e que na verdade necessitam ser reabsorvidos, já são reabsorvidos no contorcido proximal, que é esse aqui. O revestimento dele é epitélio púbico simples com orla e escova. A orla e escova são microvilosidades. E essas vilosidades servem justamente para aumentar a capacidade. Pois é, e tá falando aqui de novo. Por exemplo, 65 a 70% de água é absorvida lá no contorcido proximal. 100% de glicose. E a glicose, ela é filtrada. Ela passa no aparelho de filtração glomerular, mas ela precisa ser absorvida totalmente. No contorcido proximal, basicamente, 100%. E na urina final, não é para aparecer glicose na urina final, porque mesmo que ele seja filtrado no aparelho de filtração glomerular, a absorção tem que ser integral, principalmente no contorcido proximal. É cúbico simples com orla escova. Então é
esse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui só para você ter ideia. Ó, isso aqui, ó. Ele surge a partir. Aqui o próximo não. Eu vou botar isso. Começa com ele aqui, ó, tubo contorcido proximal, tá vendo? Esse tubo contorcido proximal, ele inicia lá no polo uridífero. Ele inicia no polo, é o segmento mais longo e mais desenvolvido. Olha, calma. É um segmento mais longo e mais desenvolvido, revestido por epitélio púbico simples, baixo, cuja superfície apical apresenta microvírus. Por isso que eu tenho que ver mais calma. Esse microvírus é para aumentar a superfície de contato, aumentar a capacidade de absorção. Ah, bota isso. Oi? Sabe o seu chão de drama? Tá entendendo? Tá entendendo? Falando outra coisa. Orla ou porta, é a mesma coisa. É para aumentar a superfície. Ele é esse, né? Ó. Você vê o epitélio aqui, ó. É um epitélio púbico simples baixo. Aí você vê essa areazinha aqui por dentro, ó, na superfície, ó. O que é baixo? Isso aqui que tem aqui na Público superfície, baixo. ó. Não é por conta do E epitélio praticamente que tá preenche o mostrando, não, lumen. que as coisinhas bem É a baixinhas. porta. o Bem órgão. miudinho, É a esse tomadinha aumento do da epitélio. superfície. Contato, consequentemente, da Lembra que a gente ficava tipo assim, Porque mas se parece você ser olhar no tubo pavimento, contorcido mas é. distal, ó, o tubo contorcido distal tem o mesmo epitélio púbico simples, baixo. Mas o lume é bem aberto. Por que o lume é bem aberto? Porque não tem a obra. Aqui não tem a obra no distal. Proximal tem no distal, não. Que eu até falei, então mais fechado Mas vai ser também eles. É a disso. capacidade absortiva do proximal é bem maior do que a capacidade absortiva. Aí quando a gente sai do proximal, né, considerando toda a importância dele, a gente sai dele e vai para a alça de Henle. Aí essa alça de Henle é aquela que eu disse para vocês. Ela tem os segmentos. Tem uma parte reta do tubo proximal, que é aquela que emenda no tubo proximal. Parte reta do tubo proximal, que é o componente espesso descendente, que é aqui, ó, segmento descendente espesso da alça de Henle. O que é chamado reto proximal? Porque é a parte reta que está presa lá no tubo contorcido proximal. Parte reta do tubo proximal, que na realidade é um Aqui tá focado segmento aqui. descendente espesso da alça de Henle. Aí parte delgada, a parte delgada ela é constituída por três segmentos. É constituída pela parte descendente delgada, convoluta e ascendente delgada. Tem um farol, né? Não é não? Viu não? Ó, Não, sim. então aqui, ó. A descendente, a delgada é essa aqui. A parte reta do tubo proximal é essa. Que é a porção descendente espessa. A parte delgada é essa aqui, ó. Só que a parte delgada ela tem três partes, na realidade, três segmentos ela tem. A porção delgada descendente, a porção delgada convoluta e a porção delgada ascendente. Descendente, convoluto e ascendente. Descendente, convoluto e ascendente. Bom, aí sobe. Aí a espessa. Aí depois tem o quê? Tem essa aqui. Qual é essa aqui? É a parte reta
distal, que é o outro lado, base reta do tubo distal. Esses segmentos são tão importantes, gente, porque assim, eles têm tudo a ver com a concentração da urina. Boys, Por parece exemplo, questão de ó, prova, esse sinceramente. segmento aqui, Parece questão de ele prova, é explicar. muito permeável Tanto que ele à já água. disse. Tanto que Igual já ela está explicou. muito permeável às saias, nas saias, a ureia, por exemplo. Já do outro lado aqui, ó, esse outro lado aqui já é pouco permeável. Ou seja, ele faz o equilíbrio. É pouco permeável à água, mas já é mais permeável à ureia e permeável a outros sais. Então, essa questão de diferença, né, na capacidade funcional de absorção também de secreção, não acredito. De absorção e de secreção faz com que. Esqueci, gente. Menos um. Faz com que. Ele quase quebrando a tela. Pá. É assim, faz com que haja o balanceamento dos componentes lá da urina. Porque perceba, não é só concentrar o. A gente vai ver mais na frente que tem várias funções renais que estão relacionadas com a função do corpo inteiro. Por exemplo, equilíbrio hídrico, aporte hídrico. Ou seja, para ocorrer funcionalidade das diversas células dos diversos sistemas, você tem que ter um equilíbrio, uma homeostase. Homeostase com o que está dentro dos vasos, homeostase com o que está na matriz intercelular. Então, esses segmentos têm que estar em homeostasia, tem que estar em equilíbrio. E o rim, ele tem muito essa função. Né? Esses segmentos aqui têm muito essa função. Certo? Então, voltando aqui, só para a gente completar lá e avançar. Ó, pronto. A última porção que a gente viu lá foi a porção reta do tubo distal. A porção reta do tubo distal, ela vai até próximo do corpúsculo renal. Quando chega lá próximo do corpúsculo renal, aí é que inicia o tubo contorcido distal. Ali onde está formando a mácula densa, né, gente? Aqui, ó. Onde é que vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando chegar aqui, ó. Entendeu? Ela vem para cá, forma o tubo contorcido distal. Aí o tubo contorcido distal é esse aqui. O tubo contorcido distal e do coletor, né, eles geralmente são impermeáveis, naturalmente impermeáveis. Aí vai entrar dois hormônios, né? Para poder fazer com que haja absorção de água, que vai ser, a gente vai ver daqui a pouco, o ADH, que é o hormônio antidiurético, que é produzido pelos neurônios lá do hipotálamo, produzido no hipotálamo, armazenado na neurohipófise e liberado quando há necessidade de absorção. Isso é relacionado muito à osmose, né? Dos fluidos lá da matriz intercelular. Como é? Osmolaridade. Pós, como é que é? Osmolaridade. É pós-mosmo. Osmose. Né? Quando aumenta a osmolaridade, aí os neurônios do
hipotálamo, eles são estimulados a sintetizar, secretar o ADH, mas vai para a neuripólise e a partir da neuripólise ele é liberado. Aí vai atuar lá no duto contorcidistal e no duto coletor para promover a difusão, né? A absorção de ar. Porque eles são impermeáveis. O contorcidistal e o duto coletor, o sistema de duto coletor é naturalmente impermeável. Eles só vão realmente absorver a água aqui para regular essa diferença de osmose se tiver a presença dos órgãos. Aí no caso do ADH também vai ficar. Não, o ar impermeável é o epitélio do tubo. Sim. Por exemplo, você tem, por exemplo, o epitélio do tubo contorcidistal, do coletor. Eles são avidamente, são muito permeáveis a sólido. Entendeu? Então, por exemplo, o sólido entra para o espaço intercelular. Depois vai para os capilares peritubulares. O que ocorre? Vai ter mais elementos na matriz intercelular e no sangue, nos capilares peritubulares, de que no tubo contorcido distal. Ou seja, a osmolaridade lá vai estar maior, porque tem mais elementos, por exemplo, o sólido. Tem as apresentações. Mas mesmo assim a água não entra, quer dizer, o sólido entra, Só depois das apresentações. mas a água não entra. Só entra se tiver o hormônio. O hormônio antiurético. Porque como o sólido passa do tubo para o espaço intersticial e depois para o sangue, os capilares peritubulares, a quantidade de sólido lá fica alta e a quantidade de água dentro do tubo fica alta. Precisa equilibrar isso. Nem pode ficar muito sólido, muitos elementos dentro do espaço intercelular e pouco no tubo. Nem pode ficar muito elemento no tubo e pouco no espaço intercelular. Então o que ocorre? Esse aumento da osmolaridade, da quantidade de sais, vamos dizer assim, lá no espaço intercelular, é um indicador funcional para o hipotálamo. Aí o hipotálamo percebe isso, porque como o sangue vai passando por ali e a osmolaridade do sangue está lá em cima, não pode calcular a quantidade de elementos que tem lá, né? Os elétrons que tem lá, por exemplo, sólido. Aí ele estimula os neurônios a produzir o ADH. E depois esse ADH é liberado da neurohipófise para poder vir agir ali no tubo renal, no contorcidistal e no tubo coletor. Para quê? Para permitir que a água entre para o espaço intercelular e depois para os capilares peritubulares para equilibrar essa relação de sólido com água, por exemplo, de outro elemento. Então é isso, quer dizer, e o rim tem tudo a ver com isso. Por isso que quando a gente fala que o rim ele tem que deixar o ambiente em homeostase, é deixar o ambiente em equilíbrio. Porque, por exemplo, quando tem muito sólido no espaço intercelular, tem pouco líquido, aí o que aumenta a pressão arterial, né? Reduz a quantidade de líquido, reduzindo a quantidade de líquido, diminui a pressão arterial, é outro componente de estímulo para a produção.
voltando. A gente estava no tubo contorcido distal, né? Então é uma área que tem essa relação, inclusive com os diversos hormônios que a gente vai comentar rapidamente. E se der tempo ainda hoje. Vamos avançar. Então isso aqui a gente já viu, não vou mais falar nisso, que é só uma lâmina que apresenta o labirinto cortical, o raio medular de um lado e do outro e os componentes dele. Isso aí a gente já viu, inclusive na prática. Não tem mais necessidade da gente ficar aumentando isso aqui. Aqui, ó, vê só, aquela mácula densa que eu falei para vocês, ó, aqui é o tubo contorcido distal. Aqui é o bromero renal. Então, essa área aqui, o tubo contorcido distal, se aproxima aqui do bromero, é o local onde tem a mácula densa, que é essa aqui, ó. Que eu E essa perguntei, mácula sempre a densa mácula densa vai ser perto é desse parte fio, do aparelho justo do medular. sempre vai ser, eu Então, vamos perguntei. para aí. Na- Se a gente ampliou, o que ocorre? Volta. Tá voltando, não. Tá só de passar. Esse aparelho. Aqui você tem os constituintes, não precisa a gente mais entrar em detalhe, tudo contorcido proximal, tudo contorcido distal, enfim, aquilo que a gente já viu. Vamos avançar. Aqui é a medula externa, né? Lembra que a medula externa, a gente viu que ela tinha lá na medula externa, tinha componentes do nervo, componentes do sistema de ducto coletor. De fato, a gente tem componentes do nervo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Componentes do nervo e os grandes aqui, ó. Componentes dos ductos coletores, do sistema de ducto coletor. Aqui no sistema de ducto coletor, você tem ducto coletor recto e ducto coletor aciforme. Aqui do nervo você tem porção delgada e porção espessa, né, da alça de Henle dos néfrons curtos, da medula externa. Aí quando a gente avança, ó, Eu ia dizer da medula aí vem óssea. a medula interna, que é a mesma coisa que a gente já comentou também, só um detalhe para vocês observarem, mas vocês vão ver isso lá na prática, eu vou mostrar lá na prática também para vocês. Oxe, eles ainda Então não aqui viram. tem o do Eles ainda não coletor viram. papilar, que só está aí na medula interna, ele é revestido por um epitélio prismático. Os outros todos são epitélio cúbico, o do coletor papilar é um epitélio prismático. E aqui você tem os constituintes dos néfrons, que são porção delgada e espessa da alça de Henle dos néfrons longos, que se trata aqui da medula interna. Medula externa, néfron, medula interna. Néfron. Aquela mesma conversa que a gente já tinha comentado aqui. Interna é Os nefroso, né? corticais que fazem a curvinha na medula externa e os justamedulares que fazem a curvinha na medula interna. Então, isso aí a gente vai localizar lá esses componentes amanhã, né? Muito bem. A composição, cápsula, estroma. Olha, eu comentei com vocês, a cápsula renal é simples, ela é dupla na realidade, né? Tem uma cápsula externa e uma cápsula interna. Ó,
cápsula daqui para cá, ó. Só que tem a parte externa, tem a parte interna. Né? Essa parte externa aqui é uma parte, tem menos células aqui, ó. Alguns fibroblastos, muita fibra colágena e fibra reticular, mas a gente vê que tem menos perfis aqui de núcleos, tem menos núcleos, então ela é menos celular e mais conjuntiva fibrosa. Essa aqui. E essa parte da camada interna, aí sim, ela tem muitas células, muitos núcleos de células. São células que se assemelham a mil. Ainda não entendi isso, viu? Muito parecidas com Como é que fecha o volume? mas que na realidade são mil. Essa é a externa. O que é que ocorre? A partir daqui começa o labirinto cortical. A partir daqui, ó. E o que a gente Pode olhar. percebe é que a quantidade de estroma aqui, ó, é diminuta. E você vê aqui, quase tudo aqui é tubo. Mas o fato de ser quase tudo tubo não quer dizer que não tenha. Como é que se diz? Estroma, tem estroma. Tanto tem estroma cortical como tem estroma medular. E tem células intersticiais corticais e células intersticiais medulares. As células intersticiais corticais, elas são importantes porque elas produzem um hormônio, né? Aquela eritropoetina, De novo ele falando que é um isso. hormônio que tem a função de estimular a medula óssea a produzir hemácias. Então, quando há, por exemplo, anemia, algum problema de hipovolemia, diminuição de iodos disponíveis, essas células são estimuladas a produzir eritrócitos. Né? As células intersticiais corticais. E as células intersticiais medulares, ela produz outro componente que é chamado medulina. Medulina 1 que é convertida em medulina 2, depois que é um potente vasodilatador. Então elas são importantes, essas células intersticiais, apesar da quantidade pequena que existe aqui, ó, né? Mas é importante. Aí quando a gente volta aqui, ó, o que é que diz aqui, ó. O estroma é escasso, é constituído por fibras, né? Que fica no entorno dos capilares, né? Periviculares. Ali tem vasos, né? Apesar da gente estar enxergando só os túbulos, aí tem um conjunto de capilares periviculares ali. Tem a circulação, que a gente vai falar um pouquinho rapidamente, porque tem células, ó. Fibroblasto, macrófago, plasmócito, tal, célula intersticial, cortical medular. São células importantes que estão lá no parênquima, que a gente já conhece, e avançando, e avançando, e avançando. Ainda bem que você já sabe tudo isso, né? Eu estou só comentando. É para escutar. Circulação sanguínea. A circulação é pelo hilo. Olha como é uma coisa bem intuitiva. A circulação sanguínea. Né? Intuitiva é minhas respostas. Ela entra com uma artéria renal. Ela entra com uma artéria renal, ó. Aí depois, ó, aqui tem as pirâmides, né? Lembra que tem as pirâmides de Malpighi? E juntando na pirâmide com o córtex está os glóbulos. Então, entre elas passam as artérias interlobares. Entre um lobo e outro. Passando aqui as artérias interlobares. Aí essas artérias interlobares vai chegar até a junção córtico-medular. Ou seja, aquela área que separa o córtex da medula. Aí fala chamada artérias arqueadas. Tá aqui, ó. Já cheguei nas arqueadas ou anciformes.
Então, vê a sequência. Ó. Entra renal, depois passa aqui entre os lobos interlobais. Aí depois chega aqui, ó, entre medula e córtex. Aí são as arqueadas aqui, ó. No espaço córtico medular, né? Vamos juntar medula externa com córtex, labial. Ali o que é que ocorre? Sobe os raios medulares. O raio medular separa o quê? Os lóbulos. Então, são as interlobulares. Elas estão subindo aqui nessas ranuras aqui, ó. Partindo das arqueadas e subindo entre os lóbulos. Então, as interlobulares. Essas interlobulares é que vão originar as aferentes. Então, todas aquelas aferentes que são, que vão formar os capilares glomerulares do glomérulo são originados a partir das artérias interlobulares. E aí entra a aferente, capilares glomerulares, eferente. Já vai saindo. Eferente. Depois da eferente, que saiu no polo vascular, aí vão formar o quê? Os capilares pertubulares, né? Aí vamos os capilares pertubulares ao redor dos túbulos ali, para ter aquele lance de absorver, secretar, os capilares têm que estar juntos ali. E eles ficam ali, ó, junto e misturado ali, ao redor dos túbulos. Por isso que eles são chamados de capilares pertubulares. Que era aquele que ele tá me mostrando quando eu cheguei. Olha ele ali, tudo enroladinho aqui, ó. Isso que ele tá falando é o que. Capilares pertubulares. É não. Já Quando eu cheguei tava um negócio lá. A arterula. Essa distribuição dos capilares pertubulares, elas estão mais no córtex, né, no labirinto cortical. Porque a partir dos mais profundos, dos capilares pertubulares, não sei se você ouviu falar nos vasos chamados vasos retos. Não? Os vasos retos, eles originam dos capilares. É sério, você não ouviu falar? Eu lembrei que não. E ele me perguntou se é sério. É O mais sério isso. importante que ele faz justamente contra corrente. Não tem outro É nome. diferente, geralmente a gente tem aquela circulação, aquele conjunto de reabsorção normal e tem os vasos que fazem contracorrente. E essa contracorrente é feita justamente por esses vasos retos, que eles se originam a partir dos capilares pertubulares e eles seguem acompanhando os néfrons medulares, né? Justa medulares, até a parte de. Vamos falar, você não viu falar, até o. E depois de ter de tudo. Na fisiologia é muito importante. Funciona agora Muito bem. Vergonha, Veia renal Carol. é o fim. Que mico. A veia renal Eu boto na boca. rapidamente. Não, está começando. Vai, amado. Teologia renal, misericórdia. Rapidamente vou falar da fisiologia renal, mas só coisa que Não sabemos. a gente já comentou, né? Então, por exemplo, qual a função do rim? Homeostase. Coloque isso na cabeça de vocês. Como é que ele faz? Sim, Rosa. Executando essas atividades aqui.
filtrando de resíduos. Então, alguns elementos, como eu falei para vocês, não são filtrados. A glicose mas é absorvido integralmente, é massas não, proteínas não. Você pegar um sumário de urina e você observar que tem componentes de hematúria, por exemplo, sangue, proteinúria, proteína. Do tubozinho, né? Da fita. Não é para ter. Se tem é porque algum erro está ocorrendo. Agora, por exemplo, essas substâncias são realmente excretadas. É diferente de você, quem não viu fisiologia vai entender lá na frente. E a Rosana vai explicar para você. É muito diferente excretar, né, De secretar. Excretar o que vai ser jogado fora, vai ser eliminado. São produtos que são. Meu sonho. Uma coisa que é secretada, de repente, lá na frente, ela vai ser reabsorvida, pode ser reabsorvida. Uma questão de equilíbrio. Entendeu? Por exemplo, se tem uma acidose metabólica, né? Quando tem uma acidose metabólica, existe secreção de H+. Então, você tem um sistema tampão, ele vai ocorrer para poder reduzir a acidez metabólica. Ou seja, a acidez ela é estabelecida basicamente a partir do aporte de H+, dos líquidos, né? Ó. Então vai eliminar o excesso. Mas que por algum motivo pode ser, por um motivo qualquer, ser reabsorvido para compensar justamente uma alcalose metabólica. Não são coisas. Bom, a primeira coisa seria a filtração, né? Segunda coisa, filtração, que é essa aqui, ó. Eu acho que vocês, Gil deve ter mostrado esse slide para vocês, né? Você vê, ó, a água praticamente, Acho que mostra a Rosângela. tudo que é filtrado Né? aqui, muito do que E é é? filtrado aqui é reabsorvido. Olha a reabsorção aqui, ó. No tubo contorcido proximal, 65%, 100%, 100%, 65%, quer dizer, basicamente é filtrado, é reabsorvido grande parte do tubo contorcido proximal. Aí o que realiza só a absorção? Não, realiza a secreção. É como eu digo para você, a secreção existe quando se quer compensar alguma situação que assim, secreção é um tipo de movimento que ocorre gasto de energia para poder realizar. Ela se dá para o transporte ativo, ou seja, aquele transporte que ocorre com gasto de energia. Então o organismo faz, mas faz para compensar alguma situação, né? Equilibrar, para manter a homeostase dos diversos. Regulação hídrica é o segundo forma de manter a homeostase. É regular a quantidade, como eu disse para vocês, é regular a quantidade de líquido. Assim, geralmente os líquidos, quando você tem o aporte de sais, né? Você tem um aporte de sais que são insolutos, você tem insolutos e solúveis. Você tem um aporte de sais, você tem um aporte de sais e tem um aporte de líquido. Insolutos. Então é aquela história, você tem que estar o organismo, o rins, ele exerce essa função. Quando tem pressão osmótica constante, quando você tem uma pressão osmótica constante, é porque a osmolaridade, a quantidade de sais que são insolutos
que a quantidade de solventes ela está equilibrada. Então, as células precisam desse equilíbrio para poder se estabelecer. Agora, quando aumenta a osmolaridade de um lado ou aumenta a osmolaridade do outro, é difícil. Aquela história que a gente falou do ADH, né? A aldosterona também funciona em relação a isso. Porque a aldosterona ela aumenta a reabsorção. A aldosterona ela aumenta a reabsorção de sódio e excreção de potássio. Ela tanto aumenta a reabsorção de sódio e excreção de potássio, mas ela aumenta um pouco a reabsorção de água para o transporte. É pequena a reabsorção de água ou para o transporte, mas a maior reabsorção de água ocorre nos receptores do ADH, lá no fotocito do estágio dos coletivos. Bom, enfim, vamos seguir. Então é isso. Então, manter a regularidade, para manter a distribuição de sais, de soluto e de solvente nos diversos segmentos. O que é que eu digo que tiver segmento tem que estar a quantidade no tubo renal, 135, acho. quando compara a quantidade no tubo renal, a quantidade na matriz intercelular ou intersticial, Hoje o que você acha? intercelular intersticial, e a quantidade nos vasos, nos capilares periculares. Então tem que estar em equilíbrio a quantidade de solutos e de solvente, considerando a fisiologia básica. Vasos, coração, aí, artérias musculares e elásticas, veias, venas. Outra função renal é manter o pH. Ou seja, o rim é naturalmente Então, capilar entra no um tampão. que é veno. Quando eu digo manter o pH, é justamente a questão de evitar acidez e evitar alcalinidade. O rim, ele Pera, porque ele fala Por exemplo, esse negócio de. Tem tampão Isso aqui de de esponja. carbonato de sódio. É um tampão natural. Expedição melhor. Carbonato de sódio é um tampão. rim, coração Porque quando, por exemplo, quando tem uma acidose metabólica, e acho que se machucou falando ele isso aqui, mas nem sei se vocês. Que é a menina que já viram de cirurgia, ela se entende. Quando ocorre a acidose metabólica, o que é que a quantidade de H é lá em cima. Aí, por exemplo, o bicarbonato ele vai agir como tampão, vai reagir ali, forma o ácido carbônico, né, que no final resulta em água e bicarbonato. A água é liberada, o bicarbonato estabiliza ali o processo de acidose. Quer dizer, o rim faz isso. Ele é naturalmente um tampão, ele age justamente com esses elementos aí, promovendo a absorção de um ou a eliminação de outro para poder manter o pH. E assim, as células para funcionar, os processos biológicos, eles não funcionam bem se tiver uma acidez, se tiver uma alcalinidade. Então, por exemplo, o líquido geralmente ele oscila, por exemplo, de plasma sanguíneo, por exemplo, 7,4. Se você tiver uma variação muito grande desse nível, aí prejudica todo o equilíbrio de distribuição. É importante. E ó, Bota no grupo que tava passando a lista. aí o rim, Avisar que tá passando a lista. ele tem Eu tô com o função celular. endócrina. E botar. Tem função endócrina. Ele tem. Ó, viram falar sistema renina-angiotensina Aldosterona. Ficou bem direitinho? Faz. Oi, como é que é? Ainda bem que Então, ó, seguinte, por exemplo, pressão arterial.
Veja isso aqui. O que é isso aqui? Aquilo que eu estava falando para vocês. Cadê aqui de celular? Organizando Isso aqui é um vaso em arteríola aferente. Isso aqui, gente, que está aqui, ó. Isso aqui está ampliado aqui, ó. Isso aqui, ó. Ampliado aqui. Isso aqui é o aparelho justo-glomerular. Lembra que eu acabei de falar no início da aula? Essa parte aqui, ó, são as células da mácula densa. Ó. Aqui é o tubo contorcido distal. Isso aqui é a arteríola aferente. Aqui, ó. Você observa essas células aqui grandes na parede da arteríola aferente. E você tem essas células menorzinhas aqui, ó, que estão do lado de fora. Aqui é a mácula densa. Aqui são as células justa glomerulares. Essa globosa aqui grande, ó. São essa aqui, ó. Na parede da arteríola aferente, aqui são hemácias, ó. Aqui são células endoteliais da arteríola aferente. Então você tem a mácula densa, as células justa-glomerulares e as células mesangiais extra-glomerulares. Então o aparelho Essa aqui é a está mesma. todo aqui. As mesmas. Essas células De baixo. aqui, ó, eu entendi que sim. justa-glomerulares produzem um componente, uma protease ácida, que é chamada renina. Lembra da renina? A renina é produzida por essa célula. Então, por que a renina é produzida por essa célula? Quando ocorre redução do fluxo, principal estímulo para a renina produzir, para a célula justa-glomerular produzir a renina, é quando ocorre redução do fluxo aqui, ó, de sangue pela artéria. Se ocorreu redução do fluxo, é porque ocorreu o quê? Baixou a pressão arterial. Quanto menor o fluxo, menor a pressão. Então, o que vai? A renina, essa célula produz a renina. A renina vai atuar sobre o angiotensinogênio, lembra? Circulante. Né? O angiotensinogênio. E vai converter aquele angiotensinogênio em angiotensina 1. É um decapeptídeo, né? Deca, não? A angiotensina 1 vai ser convertida através da ECA, enzima conversora de angiotensina, ou seja, ela vai perder 2 aminoácidos, era um decapeptídeo, vai formar um octapeptídeo, que é justamente a angiotensina 2, que é um componente ativo. A angiotensina 2. Aí a angiotensina 2 vai fazer o quê? Vai estimular o córtex da adrenal para produzir e liberar o aldosterona. Lembra? Lembra desse processo? Produzir a aldosterona, que vai atuar tanto no ducto coletor, principalmente no sistema de ducto coletor, para aumentar a reabsorção de água. Boy, o que E Rosângela aumentar passou o aulas e fluxo. aulas, ela explicou em minutos. Aumentando a reabsorção Como é que de água, pode? aumenta o fluxo, né, do espaço intercelular. Eu vou aprender com para ela os- naquele dia da os revisão. capilares ventriculares e aumenta a pressão arterial. É um sistema de Na E quarta-feira a gente depois vai também ver. causa a Conhecimento de Otávio. vasoconstricção, né? Ela atua sobre a musculatura lisa Foi. dos arteriais para produzir
um aumento da pressão. Eu vou dizer aí, não dei. Eu tirei Então, nessa hora. olha, esse sistema renina, angiotensina, aldosterona ocorre a partir daí, do rim, do polo vascular do rim, junto com a mácula densa também tem um efeito, né? Porque a mácula densa, essas células aqui, ela tem receptores. Eu acho. Para perceber o componente que está passando aqui pelo tubo. Se tem uma fluidez maior, se é um componente mais concentrado. Né? Se for um componente que tenha uma fluidez maior, isso quer dizer o quê? Que a osmolaridade da matriz intercelular está o quê? Maior. Está alta, né? Porque se a urina final ela é mais fluídica, Foi a questão da prova de é Rosângela. sinal que a matriz intercelular A questão da e prova de o conteúdo Rosângela. Foi. dos capilares perviculares, Essa daí foi de. o conteúdo de ensaios é maior. Foi de Foi. Por isso que Foi a de urina Rosângela. Não, foi de Almir. Foi? Então, quem faz essa Não era leitura? hipertensão. As células da mácula densa. Hipertensão. E aí, só isso Diminui a pressão. Foi, já foi. estimula Foi de Almir. os receptores, osmoreceptores lá do hipotálamo para produzir o ADH e liberar o ADH. Então está cruzando aí renina, angiotensina, aldosterona com a síntese e secreção do ADH pela hipófise. O senhor falou a questão que Almir cobrou na prova da gente. Oi? O senhor falou a questão que Almir cobrou na prova da gente. Falou justamente isso. Você acertou? Acertou com aquela aula lá que o senhor deu. Que bom, hein? Pois é. Então, Um já foi, né, Otávio? volume baixa, ó, sistema renina. Bem rapidinho aqui, ó. O volume baixa, volume plasmático. Abaixa a pressão arterial. Ocorre secreção de renina pelas células juxtagranulares. A renina aumentada no plasma age sobre o angiotensinogênio para conversão em angiotensina 1. A ECA é produzida pelas células endoteliais, principalmente pelas células endoteliais pulmonares, mas outras também. É a enzima conversora de angiotensina, né? Aí converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, que é a substância potente, assim, ativa, para poder dizer assim. O que é que ela faz? Vai no córtex adrenal produzir e sintetizar a aldosterona, que vai atuar sobre tubos renais, aumenta a absorção de sódio e a excreção de potássio, aumenta a expansão do volume da matriz intercelular, né? E vasoconstrição Intercelular ou periférica também Falou intra. diminui a liberação de renina. Então, sem botar aí, e só o fato disso já está estimulando também a produção de ADH pelo núcleo supraóptico dos neurônios, né, do hipotálamo, para ser liberado pela neurocórtex. Né? Tudo bem? É só revisar. Bem, aqui é a mesma coisa. Aqui só onde é produzido aqui no fígado, ó, o angiotensinogênio, os genes a renina, e aqui a aldosterona, essa conversão. Eritropoetina é outro. Eritropoetina é um hormônio. Ela estimula o quê? Estimula a produção de hemácias. De eritropoetina, eritrócito, eritropoetina, né? Quando há redução dos eritrócitos, cai a hemoglobina, obviamente, diminui o fluxo sanguíneo e diminui o teor
essas coisas ocorrem tudo numa cascata só. Reduz um, reduz os outros. Isso causa o quê? Quando tem pouco oxigênio é o quê? Hipóxia. Então, ó. Hipóxia. Essa pobre cara. Quando ocorre hipóxia, então, as células, tem duas células que atuam, as células do mesândio extraglomerular e as células Ele tá em casa, intersticiais corticais. Não volta não, vai perder tempo. Mesândio intraglomerular e células intersticiais corticais fazem o que produz eritrogenina, que é convertida em eritropoietina. Que é essa eritropoietina que vai estimular a medula óssea a produzir hemácias. Tá? Compensar justamente o número e principalmente o aporte de oxigênio. Então essa é a segunda função hormonal do rins. Tem algum fator que atrapalha a hidropoietina, a produção de hidropoietina? Por exemplo, o estresse, alguma coisa assim? Pode atrapalhar, né? Reduzir. Bom, Mexe com toda, porque assim, essa questão do estresse, mesmo com essa parte hormonal, ela é toda desestabilizada na função. Eu não sei te dizer exatamente, assim, que depende também de como, de que local que ela está sendo produzida. Geralmente, pelas células intersticiais corticais menos. Agora, pelo sistema renina, a partir das células do mesânio, extraglomerular, pode ocorrer mais assim. Agora, os mecanismos são. Não tem como a gente precisa. Essa questão de estresse, mexe em toda a química, né? Então, a pessoa está estressada, a química dele está toda louca. Mas é mesmo, fica tudo ponto de cabeça, tá? Muita coisa que interfere no processo. É a eritropoese, que é a formação de hemácia. Tipo, a que horas? Vamos ficar até 7? Caiu? Para a gente terminar essa parte toda, E que que hora é? tal? Porque senão a gente vai ter que ter uma aulinha extra essa semana. Claro. pegar uma aula extra assim. Vitamina D. Na verdade, a gente chama de vitamina D, mas vitamina D é um hormônio. Não é um hormônio. E o que é que ocorre? A conversão, a ativação da vitamina D, ela ocorre no rim. Não é no tecido que ocorre a ativação da vitamina D. Porque se não tiver ação do rim, a vitamina D não é convertida. Quando a pessoa está com deficiência de vitamina D, pode ser uma coisa ruim? Pode ser um problema renal. Pode ser. Sabe por quê? Porque a conversão dela é no rim. O final dela é no rim. Porque assim, ó, a gente vê muito assim, falando de vitamina D. Tome sol. Tome sol porque é importante. Claro, porque assim, ela é por fase. Então você vê aqui, ó. Tem o colesterol, que está na pele, né, obviamente. Esse colesterol, ele é oxidado primeiro, ó, para formar uma provitamina D. Ele é convertido aqui o colesterol em 7-hidrocolesterol aqui, ó, que é a provitamina D3. Essa provitamina D3, quando o indivíduo ele recebe o sol, aí ocorre a primeira fase de ativação aqui, ó. Ele transforma essa provitamina em uma vitamina, que é o policalciferol, a vitamina D3. Só que até aqui não está ativada.
Ela não atua ainda até aqui, ó. A pele, tá vendo aqui, ó, passou por essa parte. Ela tem que ter duas ativações. A primeira é no fígado. A segunda não Ela rim. tem que receber uma hidroxilação no fígado, na terminação 25, por isso que diz assim, ó. A hidroxilação no fígado dá forma 25 hidroxicalciferol. Quando ela passa no fígado e recebe essa hidroxilação na cadeia 25, ela tem a primeira ativação, que ainda não é funcional. Quando é que ela vai ser funcional? Quando ela recebe a segunda, que é justamente, ó. 5. Se você tiver toda essa sequência e tiver algum problema de fígado que não haja essa segunda hidroxilação aqui, ó, que ela recebe uma segunda hidroxilação aqui na terminação 1, para poder ela ser ativada para a vitamina D3 ativa, a vitamina D ativa, que é justamente o calcitriol, é 1,25 hidroxicalciferol, que é a vitamina ativa. E essa, depois de passar pela segunda etapa de ativação que é a rim, é que ela é funcional. E ela vai atuar. Então, se tiver um problema de fígado, entendeu? Tiver um problema grave, né? Problema grave de fígado, problema grave de rim, você vai ter deficiência de vitamina D. Quando você vai lá fazer o exame e você vê a vitamina D, você vai ver que ela está deficitária. Na realidade, é por conta do fígado, é por conta de alguma alteração. Essa vitamina D agora, que é o calcitriol, vem pela corrente sanguínea e entra no metabolismo de cálcio e fósforo. Quer dizer, ela é responsável pela absorção de cálcio a nível de intestino, né? Aquele metabolismo de cálcio e fósforo. É outra função hormonal do rim. No caso dos vegetais, a mesma coisa, só muda o componente, né? O componente aqui da vitamina, a provitamina, não é provitamina D3, é provitamina D2. O componente aqui vai ser o ergosterol. Não é o colesterol, você viu que o outro era o colesterol, aqui vai ser o ergosterol, que é um componente natural das plantas, né? A mesma coisa, é a mesma sequência, só muda o componente. Irradiação ultravioleta das plantas, aí forma a vitamina D2, né, que é o ergocalciferol, o animal ingere, sofre as duas hidroxilações. A primeira no fígado, na cadeia 25 do mesmo jeito, hidroxergocalciferol, e a segunda na número 1 também, cadeia 1, 1,25 de hidroxergocalciferol, que é a mesma vitamina. Só muda que para o vegetal, o animal, a origem é outra. Uma digestão e outra com radiação. Tudo bem? Aí a gente, para completar isso, falta somente falar de ureter, véu renal, ureter, ureta, e bexiga urinária. Quer falar agora ou quer falar amanhã? Rapaz, é o seguinte, a gente marca uma aulinha quando? Que pra gente ver isso aí, completar isso. Quinta que horas? Pode ser